Fala minha galera, beleza? Uma boa quinta-feira para todos. Aqui é o Bruno Moura falando mais uma vez no canal Espaço da Bola sobre uma partida do CSA que vamos jogar amanhã contra o Brasil de Pelotas, fora de casa. Nesse jogo é importante também a gente destacar que na sequência vamos ter uma partida contra a Chapecoense, também fora de casa, e que é aquele jogo adiado lá da segunda rodada. Por que eu estou citando essas duas partidas aí? Porque vão ser duas partidas fora de casa. E uma coisa que eu tenho que destacar também é que o CSA, como mandante, tem a segunda melhor campanha do Campeonato Brasileiro da Série B e como visitante tem a segunda pior campanha. Então são dois desníveis aí gigantescos da equipe do CSA. É claro que a gente vem em uma melhora de desempenho, numa crescente, né? E alguns resultados fora de casa, como esse último agora contra o Avaí, contra o Sampaio Corrêa, foram resultados até ok. Pegamos adversários complicados, né? O Sampaio vem crescendo bastante, o Avaí também está bem na competição, mas fica esse desnível aí entre o CSA dentro de casa e o CSA fora de casa. Essas duas próximas partidas aí vão ser cruciais pra gente, ou pra gente se estabelecer lá na primeira parte da tabela, né? Se aproximar mais um pouco do G4, ou também pra gente se afastar um pouco aí e bater aquela real, né, no time da gente. Mas eu acho que nesses dois jogos aí, se a gente voltar com 3 pontos na bagagem, tá de bom tamanho. Só que para isso a gente precisa, primeiramente, conquistar o nosso resultado contra o Brasil de Pelotas. Então vamos falar um pouquinho desse jogo agora, dessa sequência. Se inscreve já aqui no canal, deixa o like aqui no nosso vídeo, certo? Para fortalecer aqui um pouquinho. E acompanha também nossas redes sociais, que amanhã, antes do jogo, eu vou estar vindo aqui ao vivo, aqui não, lá no Instagram, @porta-voz do Azulão, para falar um pouquinho do CSA ao vivo, nas prévias da partida. No intervalo eu falo um pouquinho também e no final da partida, tudo ao vivo lá, conversando com vocês, tá? Então, nesse jogo aí, o CSA tem quem de desfalques? O Igor Fernandes ainda tá machucado, né, o lateral esquerdo, e a gente continua sem o Andrigo e sem o Pedro Júnior, que saiu machucado nessa última partida. Isso é preocupante. O Andrigo era um dos titulares da equipe e o Pedro Júnior vinha entrando. Aumentava aí, então, a qualidade da equipe do CSA, ou mantinha a qualidade no segundo tempo. Agora a gente perde duas peças importantes, né, mas a gente tem também o Rodrigo Santana, que eu acho que entrou bem lá no meio de campo, então a gente ganha uma outra opção. Eu vi aí o pessoal comentando que o Rodrigo Santana também estava no DM, não viajou. Espero que ele tenha viajado, né? Porque já é uma opção a mais para o time do CSA lá no meio de campo. A gente jogar só com o Marquinhos de opção é muito ruim, né? Porque o Marquinhos é um primeiro volante. Então se a gente perde, por exemplo, o Nadson fez uma partida muito ruim nessa última partida aí, né? E a gente tendo o Rodrigo Santana, é o Rodrigo Andrade. Toda vez eu chamo de Rodrigo Santana, pelo amor de Deus. O Rodrigo Andrade, ele entra, a gente dá uma modificada lá no meio de campo, muda um pouco a qualidade. Eu achei que o Rodrigo Andrade fez uma partida melhor do que o Nadson nesse último jogo, mesmo tendo jogado menos minutos, né? Então eu acho que é importante ele estar aí nesse time. Outra novidade é que o Bustamante viajou. Bustamante foi sequer relacionado para a partida aqui de Maceió, só que pela perda do Pedro Júnior, pelo Andrigo ainda não se recuperar, e também eu acho que o Rony, quando entrou, ele não fez o que a gente esperava que fosse feito, né? Ele não fez um papel em que manteve a qualidade lá, até pela diferença de característica entre Pedro Júnior e Rony, né? O esquema do CSA estava adaptado para ter o Pedro Júnior, que é um cara que puxa mais a bola para perto da área. O Rony é um ponta mais agudo mesmo, né? Então acho que quebrou um pouco do esquema tático do time aí. O time do CSA teve que se adaptar e acabou sendo prejudicado por isso também. Mas o Rony, eu acho que até tecnicamente ele não conseguiu corresponder à altura do Pedro Júnior. Eu acho que o Bustamante pode tentar mostrar alguma coisa diferente aí nessa partida, né, sendo escalado aí para entrar no segundo tempo, ou quem sabe até como titular, sei lá. Eu acho que ele não vai ser titular aí porque a comissão técnica não tem interesse de utilizar o jogador, então não vejo também eles colocando de primeira, né? Deve entrar aí pelo menos como é o nome do rapaz? Esqueci, o Rony. Né? O Rony deve entrar de primeira aí, tendo o Bustamante como opção para o segundo tempo ou se alguém sair machucado. Mas eu acho uma peça importante. O Bustamante está aqui há muito tempo, eu repito. Eu acho que o Bustamante sofreu demais aqui no CSA, né, com essa questão da regularização, saiu do time dele lá, passou por um aperreio aqui, né, se vai regularizar ou não vai, não sei o quê. E aí agora ele é regularizado, pelo menos tem que ser aproveitado, né, para a direção
observar como é que o cara se comporta. Ele está inscrito na competição, já ocupa uma vaga, então pelo menos aproveita o cara, utiliza ele, dar um espaço para ele tentar pelo menos mostrar um futebol. Né? Mesmo que não tenha intenção, se ele entrar e arrebentar, né? Já é uma opção que a gente ganha a mais. Mas vamos falar um pouco também da importância desse jogo aí. O time do CSA está a 4 pontos do G4. E se for olhar também para o Z4, está a 8 pontos. Vencer essa partida não significa que o CSA vai colar lá no G4 ficar um pontinho, porque os outros times também jogam, né? Então pode aumentar essa distância ou pode manter o mesmo, mas o time do CSA se consolida cada vez mais ali como um time que vai brigar nessa parte de cima da tabela. Além disso, a próxima partida contra a Chapecoense, nós vamos jogar contra a equipe mais forte. Se não for mais forte, é uma das mais fortes, né? Então, fora de casa, lá contra a Chapecoense, é difícil a gente conseguir o resultado. Acho que a gente vai pra lá, um empate seria um ótimo resultado lá. Mas pra gente ir tranquilo pra esse jogo contra a Chape, vamos conquistar essa vitória nesse jogo agora, porque o Brasil de Pelotas é um time que tá na parte de baixo da tabela, é um time de menor qualidade do que o time da Chapecoense. O time da Chapecoense é extremamente eficiente. A melhor defesa do campeonato é da Chapecoense, se não me engano, só sofreu 6 gols em o quê? 16 jogos, né? O time da Chape. Então, a gente precisa focar no resultado em cima agora do Brasil de Pelotas. Se a gente conseguir uma vitória, já tá de bom tamanho. Esse tour que a gente faz aí pelo sul, lá do país, né? São viagens complicadas. E pelo menos a gente emenda uma na outra. Não é viagem para lá, volta para Maceió, vai para lá de novo. A gente emendou uma viagem com a outra, né? Pelo menos a gente não vai ter tanto esse desgaste de viajar intensamente. Viaja uma vez só, faz essas 2 partidas e volta para Maceió. Então, vencer esse jogo contra o Brasil de Pelotas não é impossível. É difícil, porque é fora de casa, mas não é impossível. Então, vamos ver se a gente consegue conquistar esse resultado. Vamos ver se a gente consegue imprimir o mesmo ritmo que a gente vinha imprimindo alguns jogos atrás. Essa última partida foi meio ruim, mas o time do CSA tem qualidade para poder jogar para cima, para vencer a equipe do Brasil de Pelotas. Temos sim, temos possibilidade, mas o time tem que entrar com o pezinho no chão, tentando fechar os espaços do Brasil de Pelotas, não dar espaço para eles contra-atacarem, não dar espaço para eles gostarem do jogo e tentar ser efetivo no ataque, como a gente vinha sendo nessas últimas partidas. Marcar nossos gols e conseguir o nosso resultado. Esse que é o importante para esse jogo da gente aí contra o Brasil de Pelotas. Vamos embora, amanhã, sexta-feira, tem jogo e eu volto aqui no canal também para fazer a análise da partida. Grande abraço a todos, muito obrigado por acompanharem aqui no nosso canal. Se inscreve aqui para dar uma forcinha. Valeu, até mais, gente.